Saúde, e já está aqui comigo a médica endocrinologista, a doutora Vanilza Vieira, ela que vai nos falar hoje sobre emagrecimento, mas especificamente é um tema que está bastante em evidência e a gente percebe isso nas rodinhas de conversa. Tem gente que já adotou, tem gente que está pensando, tem gente que tem medo sobre as canetas emagrecedoras. Tem curiosidade sobre esse tema? Manda um WhatsApp pra gente, 99820-9099. Vanilza, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda à Massa. Eu que agradeço o convite, falar de um assunto tão importante. Importante e tá na moda. Exatamente. Porque às vezes é importante, mas não tá na moda. Exatamente. Tem procurado muita procura por essa caneta? Meu Deus, eu acho que metade dos pacientes que me procuram é para usar a caneta. Ai, doutora, será que eu posso usar? Ou eu já usei e tive esse problema. Então, é um assunto muito comum. E a gente tem visto isso aumentar no nosso dia a dia. Agora, na sua opinião, doutora, por que as pessoas se interessaram tanto pela caneta? Talvez pela facilidade em algo que é muito difícil, que é emagrecer? A gente tem que encarar que a obesidade é uma doença crônica, assim como o diabetes, como pressão alta, e muitas vezes a gente coloca como sendo, a pessoa tem falta de vontade, preguiça, e na realidade ela tem que ser tratada como doença e merece tratamento também medicamentoso quando bem indicado. E as canetas, elas vieram realmente para fazer uma mudança, uma transformação no tratamento da obesidade atualmente. Na prática, a gente não tinha nada, até 10 anos atrás, a gente não tinha nada que fosse realmente eficaz e que funcionasse no tratamento de obesidade. Outros avanços em outras áreas, mas a obesidade estava bem parada. E a gente sabe que a obesidade é a mãe do diabetes, é a mãe da pressão alta, e isso era negligenciado. Agora, com essa nova era das canetas, a gente sabe que realmente é uma transformação. Eu tenho visto uma mudança tão grande a ponto de eu falar para você que o diabetes causado pela obesidade, ele pode entrar em remissão com o uso das canetas. A senhora usou a palavra eficaz. Então a senhora entende que a caneta, dentro das normas, dentro da regra, da dosagem correta, com as indicações prescritas de forma na literatura, ela é eficaz? Ela é eficaz. Eu falo assim que hoje em dia caneta não é para todo mundo, e isso eu não estou falando de bolso. Eu estou falando de padrão alimentar. Não é para todo mundo que as canetas vão ter o efeito esperado. Então, dependendo do padrão alimentar daquela pessoa, a caneta não vai fazer efeito. E aí fala assim, mas olha, não fez efeito para mim. Não foi bem indicado. Não era o caso de se usar. Entendeu? Então, às vezes as pessoas começam a usar de forma indiscriminada, achando, não é pra mim isso aqui, eu vou emagrecer e vai dar tudo certo. E a gente sabe que isso não é verdade. Então, a indicação, ela tem que ser precisa e tem que ser acompanhado, porque pode dar efeito colateral e pode ter problema a longo prazo. Já volto nessa questão aqui da indicação. Olha, aqui o William Costa está participando com a gente, colocou que a esposa dele perdeu 20 quilos, e ele perguntou, mas é bom mesmo? Quer dizer, ele emagreceu, mas ele está com a preocupação com a saúde. E aí a gente volta na questão da indicação. Porque tem pessoas que podem ser indicadas e tem pessoas que não? A princípio, essas medicações, essa classe de medicamentos, chamam-se análogos de GLP-1. Por exemplo, Ozempic, o Wegovy, Rybelsus, são análogos de GLP-1. E agora, o mais moderno, Mounjaro... Saxenda é a liraglutida, é o que é o uso diário. É isso que o William falou, que é a esposa. Saxenda. Exatamente. O Saxenda, ele vem dessa classe. O Saxenda é o uso diário, que é a liraglutida. Depois a gente tem a semaglutida, que é o Ozempic, Rybelsus e o Wegovy. E agora a gente tem um análogo duo, ele age em duas frentes, ele é análogo de GLP-1 e análogo de GIP. Ou seja, ele age em duas frentes
que é o Mounjaro, a tirzepatida que a gente tem. Com uma proposta, com estudos mostrando cerca de 22% de perda de peso, semelhante a uma cirurgia bariátrica, atualmente. E assim, eles foram estudados para diabetes. No começo, todo o estudo... Exato, todo era para diabetes. Para diabetes. E agora foi reconhecido pela Anvisa como emagrecimento. Como emagrecimento. Agora, a pergunta que não quer calar, doutora. A gente sabe que esse medicamento no Brasil ainda não é barato. Ainda não é barato para a maioria dos bolsos. Eu parei de usar o medicamento. Eu posso engordar de novo? Pode. Pode. Na prática, se você fizer uma atividade física e se você fizer dieta, não usar nenhum medicamento, e você parar de fazer tudo isso, poxa, eu emagreci, só com dieta e atividade física, tá? E você fez isso por 6 meses, você parou. Você vai reganhar o peso novamente. É a tendência do nosso corpo, não é o paciente, não é a medicação. É o nosso corpo querendo voltar. Quando você emagrece, aumenta a sua fome e reduz o metabolismo. O nosso corpo está vivendo lá nos nossos ancestrais. Quem tinha reserva de gordura sobrevivia e perpetuava a espécie. Então a gente está vivendo. Então, é uma programação do corpo. É uma programação do nosso corpo. Então dizer assim, puxa, eu vou retomar todo o meu peso, o dobro, eu estaria falando uma mentira, porque quando você faz atividade física e cardápio, vai acontecer a mesma coisa. Então, na prática, o ideal é que se use a medicação por um tempo maior e se faça, a gente fala o desmame disso, de acordo com a sua necessidade, mas a princípio é doença crônica. Perfeito. Agora, essa mensuração, esse acompanhamento, né, o critério, olha, eu vou usar por 2, por 3, por 4 meses, não sei, e depois esse desmame, essa migração, aí que é preciso avaliar pessoa a pessoa. Exatamente. Porque senão eu vou gastar um dinheiro, vou mexer com o meu corpo de uma forma até abrupta e depois eu volto a engordar de novo. O que a gente fala que é importante é a preservação da nossa massa magra. Esse medicamento, ele age muito na gordura, então vai perder muita gordura, mas se isso não for acompanhado de forma adequada, com alimentação, com atividade física, eu vou perder muita massa magra, muito músculo. Por isso que algumas pessoas ficam com aquele aspecto de doente, de cansado. O famoso caidinho. Exato. Tá meio caidinho, coitado, né? Porque perdeu muito músculo. Entendi. E aí fica difícil de você manter esse peso perdido, porque você não tem mais músculo. Isso é importante. Agora eu vou fazer uma pergunta que não tem como fugir, porque a gente está aqui perto da fronteira e muita gente, a gente sabe disso, e eu conheço pessoas, não vou falar o nome, é claro, que acabam indo comprar medicamento no Paraguai, né? Não, vamos imaginar que é autorizado pela indústria paraguaia, pelo comércio paraguaio. Tem um risco maior? Não tem? O que a senhora fala sobre isso? Tem muito risco, porque a gente não sabe a procedência disso. Se você tiver algum problema, quem você vai recorrer? E aí, a longo prazo, a gente também não tem evidência nenhuma. O que tem hoje em dia de estudo mostrando é com a molécula, com o Mounjaro, com a tirzepatida, com o Ozempic. Então, a gente tem estudos robustos mostrando segurança pra gente. E essas medicações que são compradas fora, a gente não tem nenhum respaldo. Se der algum problema, a gente não sabe. Puxa, será que foi disso? Será que teve algum... Eu posso ter algum problema a longo prazo, cardíaco, respiratório? Enfim, a gente não tem essa segurança. Então ficou claro na entrevista que o medicamento da canetinha, ela é eficaz, ela traz resultado, mas ela não pode ser feita de forma isolada e sem qualquer critério. Exatamente. Eu acho que essa é a mensagem que nós temos que passar aqui hoje. Que faz parte, é um arsenal maior. Eu costumo brincar com os pacientes assim, que antes era como se eu entrasse numa favela no Rio de Janeiro para combater o crime com um 38 na mão e sem nenhum colete. Eu combatendo a obesidade dessa forma. Eu vou ser alvejada, né? Hoje, eu tô entrando com caveirão, tô entrando com metralhadora, entendeu? Só que tudo isso cai por terra se eu não tiver mudança de estilo de vida junto para perpetuar esse processo de emagrecimento. Que é o manter.
Manter. Então, a atividade física é importante, a alimentação é importante, sono é importante, manejo do estresse é importante. A obesidade é uma doença multifatorial e a gente tem que olhar para ela com esse cuidado. Obrigado pela aula. Eu que agradeço. Era uma entrevista, mas virou uma aula, né? Isso é muito bacana. Eu quero agradecer a médica endocrinologista Vanilza Vieira, que falou aqui muito de forma didática, simples, né, para que todos nós pudéssemos entender sobre essa tecnologia, que é uma realidade, que é eficaz, como disse a doutora, mas que tem todos os cuidados para que tenha, né, para que o foco seja a saúde, e isso é muito importante. Eu agradeço muito a sua entrevista, doutora, e obrigado por estar aqui com a gente na Massa. Eu que agradeço a oportunidade. Já são 8h13, Ivan Martin está chegando aqui com o Manhã da Massa, muito prêmio, muita música boa, né? O dia está só começando. Aproveite a sua quarta-feira e amanhã estaremos aqui de novo, se Deus quiser. Tchau!